Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário. Hoje temos mais um convidado bastante especial, queremos apresentar e abordar temas aqui que é de muito interesse da maior parte da população e deveria ser de todos, né? Vamos falar sobre mercado, vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre educação e, com certeza, gerar bastante conteúdo aqui para todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez estou aqui ao lado do meu amigo e irmão co-host, não sei mais quem é host, quem é o co-host aqui, né? Eduardo Aragão, doutor Eduardo Aragão. E lembrando a todos que esse programa é uma realização da Aragão Advocacia. Antes de começar, gostaria de mais uma vez pedir a todos que nos sigam nas redes sociais e compartilhem o conteúdo para que essa nossa conversa chegue no máximo de pessoas possíveis e que a gente possa difundir conhecimento e agregar valor a essa experiência, que esse é o nosso grande objetivo. Novidades aí na rede social. Novidade, mais uma vez reforçando, atualmente há pedidos, né? Abrimos o nosso canal no Spotify, né? Já publicamos todos os episódios para que você possa, no momento que só consiga ouvir, acompanhar os nossos convidados e todo o conteúdo que a gente gera. Siga lá, Instagram, LinkedIn e agora no Spotify, sem falar que o canal originário do YouTube. Ok? Eduardo, vou apresentar aqui o nosso convidado. Estamos aqui com Felipe Ronce Araújo, né? Sócio fundador, CEO e sócio fundador da Aplix Capital. Vamos falar bastante aqui sobre essa empresa que eu conheço de perto, né? É uma empresa que é um hub de soluções em gestão patrimonial. Também dentro desse hub é uma assessoria de investimentos filiada à XP, aqui do Ceará, fundada desde 2010, está aí completando 14 anos de mercado, e vamos falar bastante aqui sobre essa empresa. Primeiramente, Felipe, muito prazer estar aqui te recebendo, muito obrigado pelo convite. É um tema que os nossos ouvintes aqui, espectadores, já pediam há bastante tempo, falar sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sobre filosofia de investimento. Então é um prazer enorme te ter aqui, falar sobre a história da Aplix, né? Não é nenhum jabá aqui, mas eu sou cliente da Aplix desde o início e sou bastante satisfeito de estar lá pela forma como vocês trabalham e respeitam o cliente, respeitam o perfil do cliente. Então eu fico feliz em bastante te receber aqui também por esse motivo. Então seja muito bem-vindo e obrigado pelo convite. Obrigado vocês, na verdade, estar participando aqui do Fala Empresário é uma grande satisfação. E vou compartilhar com vocês aqui muita coisa hoje sobre empreendedorismo, principalmente, sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sobre cultura empresarial. Eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem legal. Obrigado pelo convite e vamos lá. Perfeito. A gente que agradece, Felipe. Pra gente é uma honra recebê-lo aqui, tá? E aí, batendo esse papo e iniciando, tá? Eu queria que você começasse lá em 2010, Felipe. Como é que surgiu a ideia da Aplix, né? A Aplix, né, teve a formação de uma sociedade com quem você e mais alguns sócios. Eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história lá da origem até chegar aí os dias de hoje. Vamos lá, eu vou me permitir voltar um pouco antes de 2010. Eu acho que é importante. Eu sou formado em comércio exterior, me formei na Unifor. Eu tive a grande satisfação dos meus pais conseguirem me mandar fazer um ano de intercâmbio nos Estados Unidos. E eu sempre falo isso, eu nunca sonhei em trabalhar com o mercado financeiro. Curioso. Então, eu voltei da faculdade, fiz vestibular, entrei na Unifor, em comércio exterior, trabalhei no ramo de comércio exterior, mas uma coisa que me pegava na faculdade é que as cadeiras optativas de mercado de capitais, ações, bolsa de valores, sempre me chamaram a atenção, e eu me lembro muito claramente, mercado de capitais, sexta-feira, 11 horas da noite, eu estava lá na sala de aula ainda, porque eu gostava do negócio. Mas eu me formei em comércio exterior, trabalhei com comércio exterior, e na crise de 2008, eu estava numa empresa que trabalhava com agenciamento de carga, container, embarque, navio e etc., desembaraço aduaneiro e tal, e era uma filial de uma empresa paulista em Fortaleza. E era pequeno, tinha 4, 5 pessoas, eu já tinha chegado num patamar onde dali para frente eu não ia conseguir subir, acima de mim tinha gerente. E aí veio a crise, o mercado ficou ruim, eu resolvi sair. E eu acho que uma característica positiva minha foi que eu sempre trabalhei desde novo. Então, trabalhei com os meus pais são engenheiros civis, sempre ajudei na empresa do meu avô, na empresa da minha mãe,
junto com meu pai, fazendo de tudo, desde pegar material em depósito de construção, levar para a obra, fazer o financeiro e por aí vai. E aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar com eventos. Tenho uma prima que ela trabalhava no mercado de eventos na época, e eu sempre gostei de música. Sou DJ de hobby, então eu costumo brincar com o pessoal que eu sou DJ hobby. DJ hobby. Gosto de cozinhar, são alguns hobbies que eu tenho. E aí entrei no mercado de eventos, trabalhei, com festa, com música eletrônica e etc. E aí me surgiu a oportunidade de trabalhar com o mercado financeiro. E o que chegou aos meus ouvidos à época, isso era 2009, o que chegou aos meus ouvidos à época foi que tem uma vaga numa empresa para trabalhar com bolsa de valores. Eu não sabia muito bem o que era XP na época, o negócio estava muito no início, o mercado financeiro hoje das plataformas de investimento é completamente diferente. Mas tinha que fazer uma prova, eu fiz essa prova, a primeira vez não passei, fiz a segunda, passei e comecei a trabalhar no que na época era uma filial da XP Investimentos aqui em Fortaleza, quando ela ainda estava num modelo que é diferente do modelo que é hoje, que ela tem vários parceiros espalhados pelo país. Na época ela ainda tinha filiais espalhadas pelo país. E eu peguei bem um momento de transição como funcionário dessa empresa, onde a XP incentivou a mudança do modelo, onde deixava de ser uma filial e passava a ser ali um escritório parceiro. Entrei lá em janeiro de 2010, em setembro de 2010 eu saí. Foi um curto espaço de tempo, que foi extremamente importante na minha vida, porque eu conheci o Alberto e eu conheci também outras pessoas do mercado. Foi onde eu tive o primeiro contato com o mercado financeiro. E aquela época era assim uma loucura, assim, porque o mercado financeiro hoje, você abre lá uma conta numa plataforma de investimento na XP, você consegue comprar CDB da Caixa. Você consegue fazer diversos tipos de investimento, do mais conservador ao mais arrojado, do mais simples ao mais sofisticado. Desde fazer uma renda fixa básica, um CDB, até fazer investimento em um fundo de private equity, fundo imobiliário, ações, investir no exterior e etc. Mas na nossa época, a gente captava cliente, lá no início, né, 2010, a gente captava cliente único e exclusivamente para montar carteira de ações. Porque a plataforma de investimento não era desenvolvida, então você não conseguia oferecer outra coisa para o cliente. Bom, a gente de fato desbravou a mata alta, como se diz, né, do mundo empresarial daquela época. E aí, em setembro de 2010, a gente resolveu sair. E resolveu sair muito porque a gente não sentia conforto em estar trabalhando naquele local, porque as nossas ideias não eram ouvidas, a gente não tinha liberdade para dar ideias. Eu não queria implementar as minhas ideias, eu queria só ser receptivo, dar ideias. Então eu costumo dizer que eu aprendi muito como eu não gostava de ser tratado. E aí é onde vem um dos principais diferenciais da Aplix. A gente é uma empresa que hoje foca muito em cultura empresarial, em entender as pessoas. O ramo de serviço, eu acho que, né, vocês entendem também muito bem, ele é gente. Você tem que saber lidar com gente, saber entender os desejos, os medos, como guiar as pessoas para que elas queiram acordar de manhã e venham felizes trabalhar na sua empresa. Eu acho que isso é o que a gente implementa de grande diferencial na Aplix, né, no nosso dia a dia. E a gente faz isso através do mercado financeiro. Então a Aplix nasceu em 2010 por uma vontade de fato, colocar o cliente em primeiro lugar, mas mais do que colocar o cliente em primeiro lugar, que é extremamente importante, é se sentir no centro da situação e colocar as pessoas que trabalham com a gente em evidência. Então a Aplix faz muito isso. A gente entende a cabeça das pessoas que trabalham com a gente e deixa elas brilharem. O meu papel como sócio fundador e hoje muito voltado para a gestão do negócio, obviamente entender de investimento, de economia e como a gente monta as carteiras de investimento, etc. Mas é criar o palco para que o nosso time consiga subir no palco e brilhar, atendendo o cliente da melhor forma possível. Essa formação de sociedade se deu com quem, Felipe? O Alberto Saboia fundou a empresa comigo, junto com outras duas pessoas, o Henrique e o Vladimir. E, à época, o Henrique saiu logo no começo, o Vladimir saiu um pouco mais de tempo depois, em 2018, se eu não me engano.
E aí foi também um momento onde a empresa mudou de patamar, porque a gente entendeu que, para o nosso modelo de negócio, não faz sentido você ter um sócio que não se dedica ao negócio, né? Obviamente você pode ter sócios, investidores e etc., mas eles precisam agregar valor da forma como eles se propuseram a fazer. E hoje nós somos 18 sócios, 46 pessoas no time. A gente tem um modelo de partnership muito bem montado, onde eu costumo dizer, e comecei a falar isso há mais ou menos uns 2 anos, meu papel como sócio fundador e CEO da empresa, talvez eu meça o meu sucesso, pessoalmente falando, mediante ao aumento na quantidade de sócios do nosso quadro societário. Porque o mercado financeiro, ele tem o poder de ter uma empresa, montar um negócio que tem um potencial de crescimento muito grande, principalmente no momento que a gente vive, as pessoas procurando investimento e muito voltadas a cuidar realmente, né, da poupança delas. E a principal forma de reter as pessoas, os talentos no longo prazo é com a sociedade. Então a gente montou um negócio onde as pessoas que se destacam são convidadas a se tornarem sócios da empresa para que elas tenham vontade ainda mais de permanecer no longo prazo, etc. Gustavo, que é meu sócio, que hoje mora em São Paulo, que eu acho que ele é o elo aqui entre nós, né? Gustavo levou vocês para a Aplix, foram atendidos por ele, hoje ele mora em São Paulo, capitaneando na abertura da nossa filial de São Paulo. Ele entrou na Aplix como estagiário e hoje ele é um sócio extremamente relevante dentro do negócio. Então isso mostra muito quem a gente é. A formação da sociedade se deu por algumas pessoas, e essas pessoas elas vão mudando com o passar do tempo, à medida que a empresa vai crescendo, pessoas novas vão entrando, e se não fizer mais sentido para alguém, está tudo bem, ele pode sair, existem as regras lá de entrada e saída, valuation da empresa, etc. Mas a gente tende a ter cada vez mais sócios, porque esse é o nosso objetivo, é fazer com que a gente tenha cada vez mais gente inteligente, bons profissionais, e esses bons profissionais possam empreender e ter um pedaço daquele negócio junto com a gente. Maravilhosa a sua visão. Tenho certeza que, assim, quando parte não, na verdade, se não vier uma filosofia de cima, do board da empresa, dos fundadores, do corpo mais alto executivo, dificilmente lá na ponta quem está atendendo o cliente vai ter essas atitudes, esses valores colocados em prática. Então, pelo que você traz aqui de elementos, desde a fundação, na verdade, o que originou, o que despertou o seu interesse em ser o empreendedor, de ser um dono de uma empresa, de montar sua própria empresa, é exatamente para você conseguir praticar esses valores, e por isso que ele é tão vivo na Aplix. Eu queria abordar de uma outra forma toda essa trajetória, porque a Aplix iniciou em 2010, certo? 2010, falando do setor que você atua, né? O setor que é o mercado financeiro, é investimento, é a questão da gestão patrimonial. Ele era muito diferente do que ele é hoje, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa transformação do mercado, Felipe, assim, os desafios que vocês tiveram, de também, adicionando aqui a minha pergunta, o fato de estar no Ceará, ser originário do Ceará, porque o mercado brasileiro em si, ele ainda tem muito a desenvolver, tem muita pista. E quando a gente olha lá, eu tenho sempre essa curiosidade de olhar assim, o tamanho do mercado por estado. O Ceará é o nono mercado da B3, que já é, comparado a mercados maiores, um mercado pequeno. Então, como é que foi entrar nesse mercado, dentro do Ceará, dentro do momento que o mercado brasileiro ainda também não estava ainda tão forte como ele é hoje, já multiplicou algumas vezes, né, de lá para cá, tanto o valor investido quanto o número de investidores, pessoas físicas. Como é que foi esse desenvolvimento da Aplix, assim, dentro do mercado aqui? Boa pergunta. Eu acho que isso puxa vários temas e muitas memórias bem interessantes. Lá no começo, em 2010, até antes de existir a Aplix, o que a gente fazia muito era dar aula. A gente... Isso, veio da XP, né? A XP, ela, antes de ser uma instituição financeira, de ser uma corretora, ela foi uma empresa de educação, né? Então, como era que a gente captava cliente lá atrás? A gente dava aula para as pessoas aprenderem a investir na bolsa.
E aí o professor ganhava relevância na frente dos alunos, marcava reunião, abria conta e começava a atender ele com os investimentos dele, a montar a carteira de ação e etc. Mas naquela época não era fácil não, era difícil. Era difícil levar as pessoas. Né? Era difícil, eu fui porque dos que vamos lá. foi. Vamos lá, todo fez curso com a gente? Fiz curso. Então, a gente, então, poxa, vendia os cursos e tal, dava aula, como abrir a conta, o que é AB3, o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial, e carteira de dividendos, e small caps, e o índice Bovespa, como é que ele é composto, e tudo isso, né? A gente passava por isso, passava também pelas estratégias de investimento, análise fundamentalista, análise técnica, etc. E a gente tentava convencer as pessoas a fazer uma coisa que elas não tinham vontade de fazer. Porque, assim, o ser humano brasileiro, principalmente, ele tem um viés de investimento imobiliário. E o cearense, então, nem se fala. Vocês conhecem, a gente estava conversando aqui um pouco antes, e é muito comum você ter pessoas que têm o patrimônio quase que por completo investido no mercado imobiliário, e o cara não consegue comprar um carro à vista, ou não consegue ter dinheiro para fazer uma viagem, porque ele tem que vender um imóvel para poder conseguir dinheiro. É rico de patrimônio, mas de baixa liquidez, né? Exatamente. É o que mais existe. Isso vem mudando, obviamente, principalmente com as gerações mais jovens. A gente tem visto isso mudar até com uma velocidade significativa. Mas a gente tentava convencer as pessoas a montar uma carteira de ações quando elas não tinham vontade nem interesse em fazer isso. Então, a educação era o caminho mais fácil. Então, a gente dava aula, e eu me lembro logo no começo da Aplix, 2011, talvez, 2012, eu não me lembro exatamente o ano, vocês devem lembrar do boom das compras coletivas. Peixe urbano, barato coletivo e por aí vai. A gente fez uma oferta de um curso com 90% de desconto e vendemos, sei lá, mais de 3 mil cursos. E aí a gente, ficou ali com a faca e o queijo na mão, né? Então, dava aula, o aluno ele podia escolher uma turma que era segunda, quarta e sexta à noite, ou uma turma que era sábado o dia todo. E aí eu dava aula, sei lá, 4, 5 turmas por mês, e assim a gente captava cliente. Tudo presencial? Tudo presencial? Tudo presencial. Naquela época não se falava de online, não existia isso, principalmente os alunos eram todos aqui de Fortaleza, na sua grande maioria. Alguns poucos compraram oferta, né? Um cara de Sobral, de Juazeiro, de algum interior, escolhia vir passar o final de semana em Fortaleza e se matriculava para fazer o curso no sábado o dia todo. Tiveram alguns casos assim. Mas quando você se propõe a oferecer para as pessoas uma coisa que elas não querem comprar, tem a dificuldade, mas tem o aprendizado, né? Então você desenvolve técnica comercial, você desenvolve um monte de coisa tão bem interessante. E o mercado financeiro se desenvolveu, né? A XP, ela encabeçou esse movimento no Brasil, assim, é de tirar o chapéu do trabalho que eles fizeram. A ideia, né, que apesar de não ser novidade, não existia no Brasil ainda, nos Estados Unidos principalmente, era um mercado já desenvolvido, né, existem os benchmarks da XP lá, e ela trouxe para o Brasil esse conceito de plataforma de investimento, e aí ela começou, eu ofereço ações, só bolsa de valores, mas peraí, deixa eu começar a oferecer aqui uma renda fixa. E aí a gente começava a poder oferecer um CDB e a carteira de ações. Eu me lembro muito no começo que a gente abriu uma conta de 50 mil reais, a gente, faltava soltar fogos, porque era uma grande vitória você convencer uma pessoa a colocar 50 mil reais na carteira de ações. Mas o mercado foi se desenvolvendo, a XP ela foi cada vez mais investindo em tecnologia, e aí passou a oferecer previdência, passou a oferecer... Quando, Felipe, para a gente tentar puxar na minha memória aqui, mas lá para 2013, 14, por aí, já começou a nascer. O mercado já começou a oferecer outras coisas, mas ainda de forma arcaica, né? Eu me lembro muito que a gente ia conversar com o cliente sobre previdência privada, e previdência é assim. Imagina, quando se fala de previdência privada no Brasil, as pessoas estão investindo o dinheiro da vida delas. Por que o dinheiro da vida? Não é que é todo o dinheiro que ela tem, mas é o dinheiro que ela vai usar na aposentadoria. Conceitualmente falando, é o dinheiro mais importante, porque, um dia ela vai parar de trabalhar e aquele dinheiro que ela guardou na previdência privada precisa ser suficiente para cobrir os custos dela ali
na fase mais perto do final da vida, né? Então, eu me lembro que a gente precisava conversar com o cliente sobre o tema, etc. E aí, poxa, vamos fazer? Vamos. O cliente tinha que assinar um documento, tinha 3 assinaturas. E a gente precisava de 3 vias. Então, se o cara ia fazer uma previdência, eram 3 documentos, cada um com 3 assinaturas, eram 9 assinaturas. Só que a nossa cabeça de investimento, de cuidar do cliente da forma correta e etc., era de diversificar. Então, o cara ia fazer uma previdência, ele ia colocar um terço, por exemplo, do dinheiro dele num fundo de renda fixa, um terço num fundo moderado, ali, um multimercado, 27. E um terço... Então, cara, aí... Quando Ele desistia só pelas assinaturas. Não, e a gente conseguia. Depois a tecnologia foi avançando e hoje em dia, poxa, vocês são usuários, vocês sabem, você entra no aplicativo, aprova ali com assinatura eletrônica e vida que segue. Né? Desculpa, Felipe, assim, mas aproveitando o que o Henrique colocou na pergunta dele, sobre números, no Ceará especificamente, como é que é hoje, né, dentro do mercado, né, financeiro? A quantidade, vocês têm esses números, a quantidade, lógico, no mundo de vocês lá, Aplix, né? A quantidade de investidores hoje no Ceará, etc. Eu até pesquisei, só para complementar, ó, são números da B3. Vê se... Da B3. Da B3. CPFs ativos. CPFs ativos no Ceará. São 138 mil CPFs no Ceará, né? E são quantos no Brasil? Acho que são 5 milhões. 5 milhões aproximadamente. 5 Passou milhões. de 5, deu uma caída. Depois Era um marco, eu me lembro Era um marco, um tempo atrás que 5 milhões era um marco, uma meta. 138 mil é o 9º estado em número de investidores, sendo que para São Paulo, Rio e Minas, que são os grandes mercados, a diferença é muito grande. E de capital investido, né, do capital do montante que está lá na B3 e o que está oriundo do CPF do Ceará, 1,6. Então é realmente bem baixo, né? Aí eu digo assim, porque isso eu fico pensando no tamanho da barreira que vocês tiveram que transpor, né? De assim, uma barreira. É curioso, mercado. A gente de fato teve que transpor uma barreira muito grande. E eu vou te falar que se o mercado não tivesse se desenvolvido para que as plataformas de investimento conseguissem oferecer outros investimentos que não fosse somente bolsa de valores, o mundo hoje seria completamente diferente. O Brasil hoje seria bem completamente diferente, porque, cara, hoje em dia, a Aplix, por exemplo, tem um objetivo de abrir contas a partir de R$1 milhão. Entendeu? Então, só que você não encontra pessoas facilmente com R$1 milhão para investir em bolsa de valores. Entendeu? Então, o número ele é pequeno, ele continua sendo pequeno há bastante tempo. Eu me lembro quando a gente está falando aqui que existia muito esse marco de 5 milhões de CPF, né, na bolsa. Só que esse número ele cresce a um passo muito lento. Uhum. A grande parte do brasileiro hoje ainda investe em poupança, né? Poxa, tem essa história aí do governo pegar o dinheiro que está esquecido. Eu vi que vi isso ontem, ou foi anteontem, que tem uma pessoa com mais de R$11 milhões esquecido, que o governo pode ser que, né, confisque esse dinheiro naquela situação lá que está sendo falado. Sobre poupança, falam de mais de um tri em poupança. A quantidade de vezes que a poupança perde para a inflação de períodos é muito grande, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio que antes de vir o desafio de aumentar os CPFs na bolsa, porque aí você está falando das pessoas começarem a fazer talvez o tipo de investimento mais arrojado que existe, ou um deles, que é realmente comprar ações. Uhum. E as pessoas não sabem o que é comprar ações. Então o desafio ele é educacional. O desafio ele é de informação. E a gente vive um momento que, apesar da tecnologia, apesar de toda a internet aí, de todos esses influenciadores, tem muito desserviço, desinformação na internet. Muitas vezes as pessoas encaram uma conta numa corretora ou investir na bolsa de valores como a solução dos problemas financeiros da vida, e não é para ser. Entendeu? Então, existe uma dificuldade muito grande de fazer com que esse número aumente. Porque as pessoas não sabem o que é que estão fazendo. Muitas vezes elas querem entrar e começar a comprar investimentos em bolsa, começar a comprar ações, achando que elas vão colocar o dinheiro em um ano, elas vão dobrar, triplicar o dinheiro, e essa não é a realidade. Entendeu? Então, o desafio para aumentar esse número, e aí é importante deixar claro que, apesar do número
CPFs ativos na bolsa ser um número pequeno, a quantidade de pessoas que de fato investem no Brasil é muito grande, mas é porque a maioria das pessoas não tem perfil para investimento de renda variável. E é nosso papel orientar as pessoas da forma correta a fazer isso. Então o desafio educacional, ele permanece e ele vai permanecer durante muito tempo. Muitas vezes as pessoas não entendem que quando você vai lá, abre uma conta numa corretora e compra a ação do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, você está se tornando sócio daquela empresa. E muitas vezes você tem um empresário que já tem um negócio bem sucedido e que ele sabe por experiência própria que quando você monta um negócio, aquele negócio tem um período de maturação, que ele não abre o negócio num ano e um ano depois ele vai ter o payback dele, ele vai estar botando muito dinheiro no bolso, existe todo um processo para uma empresa de fato se tornar bem sucedida, e ele vai lá, compra ação e acha que tem que estar em um ano com o dobro do dinheiro que ele estava. Então, o desafio educacional, ele não é só da base. Você tem pessoas extremamente inteligentes, empresários extremamente bem-sucedidos, que não conseguem entender de fato o que é a Bolsa de Valores. Mesmo a Bolsa, eu diria até assim, Felipe, não é nem só a Bolsa, porque a Bolsa talvez seja aquilo que seja mais, assim, o maior bloqueio das pessoas que realmente não têm o conhecimento, né? Mas até de investimento financeiro em si mesmo, assim, até um próprio tesouro. Eu conheço pessoas que realmente têm quase 100% do patrimônio imobilizado, né? Não conseguem sequer fazer um balanceamento. Porque historicamente também, só fazer esse parênteses, né? O mercado imobiliário brasileiro, ele tem um retorno interessante, né? Historicamente, ele é convincente. Se você pegar o track record ali, ele é convincente. E aí soma a falta de educação financeira, né, todo esse misticismo que existe para quem não detém o conhecimento. E esse track record do mercado imobiliário, as pessoas vão... É muito óbvio, né? Se torna muito óbvio. Aí você teve o seu avô, que ganhou dinheiro, foi bem sucedido, trabalhando, mas investindo 100% no mercado imobiliário. Aí o seu pai fez a mesma coisa. O que é que você vai fazer? Eu moro num apartamento que eu comprei por dar um exemplo, 100 mil reais há 10 anos atrás. Hoje ele vale 600 mil. Faz a conta, bota a inflação, qual investimento te dá? É sempre essa discussão, é sempre nesse sentido. Mas eu vou te falar, isso vem mudando. Com isso certeza. Vem mudando. A gente tem experiência com alguns clientes que resolveram desimobilizar, né? Tipo, poxa, pessoal, já escutei isso, tá? Relatos de clientes nossos. Depois que eu conheci o trabalho de vocês, eu tenho alguns imóveis e tá ali, eu alugo via Airbnb e tal, etc. Mas eu tô percebendo que eu quero mais tranquilidade na minha vida, não quero ter que ficar lidando com o inquilino, com a operação, e aí tem que fazer manutenção, e quando tá desalugado. E assim, eu vou vender tudo e vou colocar aqui para vocês porque eu já entendi que se eu tivesse determinada quantidade de dinheiro, eu vou conseguir fazer com que o meu dinheiro renda e vou conseguir ter uma aposentadoria tranquila. Então tem de tudo. Só um ponto, Felipe, assim, e ninguém está dizendo que o mercado imobiliário não é bom e que você não tenha que investir no mercado imobiliário. De fato. Acontece que nenhuma filosofia de investimento ou tese de investimento você coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Ele é tão bom que nasceram os fundos imobiliários. Tem isso aí também. E essa é uma barreira não, essa é uma porta de entrada para as pessoas na bolsa, né? Quando a gente encontra uma pessoa que está curiosa e quer investir em renda variável, quer investir em ações, mas a gente sente que ela não tem o entendimento, não tem o perfil, a gente vai lá dar aula, mas ainda assim tem algum ruído. Esse cara começa pelo mercado de fundos imobiliários porque é mais tangível, entendeu? Poxa, o fundo imobiliário que é dono de uma participação no Iguatemi. Poxa, aqui em Fortaleza, é um fundo imobiliário que é dono de um galpão logístico, entendeu? De vários galpões logísticos no Brasil. A pessoa consegue, a renda dele, mensal, o aluguel, a isento de imposto de renda e tal, então é mais tangível. E aí, de fato, ela é ali a porta de entrada, pode ser a porta de entrada para algumas pessoas nesse mercado e tem muito a se desenvolver ainda nesse sentido. Felipe, assim, só queria explorar um pouquinho esse número, se vocês trabalham esse tipo de número, né? A base de vocês, falando na Aplix propriamente, né? Hoje a Aplix trabalha com PJ, trabalha com pessoa física, qual é o número, né, de clientes? Tá, vamos lá. Como é que falar é um pouco dos nossos números, né?
A Aplix hoje tem aproximadamente 1.300 clientes ativos, são clientes com dinheiro de fato. A gente tem 2 linhas de negócio. Tem uma linha de negócio que é a assessoria de investimentos vinculada à XP, onde a gente ajuda as pessoas a definirem os investimentos delas dentro da plataforma da XP Investimentos. E a gente tem a Aplix Advisor, que é uma consultoria CVM, que se assemelha a um Multifamily Office, onde a gente ajuda as pessoas a definir o que elas fazem com o dinheiro delas em qualquer instituição financeira, XP, Itaú, Banco do Brasil, Santander, independente da instituição financeira. Hoje a gente está atingindo aí a marca, atingimos agora no começo de setembro a marca de 1,6 bilhões, então 1 bilhão e 600 milhões de reais sob aconselhamento. Sob aconselhamento. É importante isso, eu estava conversando hoje com um parceiro, e é importante deixar claro que a custódia não é nossa, a custódia é da instituição financeira. Então a instituição financeira que detém os recursos, a gente vende o serviço de aconselhamento. Então a gente vem crescendo, né, consideravelmente, principalmente nos últimos anos, nesses números. O mercado do Ceará tem outras empresas que fazem os serviços que vocês fazem. Tem. É isso? Hoje o mercado, aqui no Ceará especificamente, deve ter o quê? Eu poderia dizer que se a gente juntasse aí talvez todos os escritórios que tem em Fortaleza, que também trabalham com a XP, que aí é um mundo que eu conheço um pouco mais, você vai ter ali talvez uns 15 bilhões de reais sob custódia. 15 bi? 15 bi, certo. 10 a 15 bi. Eu sei que a gente está falando de quantos CPFs? 10 CPFs, esse número realmente... Mas você ia falar 10 o que aí? Mais ou menos uns 10 empresas. 10 empresas. Ali que trabalham nesse trabalho com a XP Investimentos. Entendi. Mas ainda assim, existe uma quantidade... É um número pequeno. Exatamente. Frente à economia do frente Estado. à economia do Estado e frente a... Vocês estudam isso, Felipe? Principalmente ao dinheiro que está custodiado nos grandes bancos. Né? Então, hoje você tem trilhões de reais em previdência, onde os principais custodiantes são o Banco do Brasil e Caixa, com produtos realmente ruins, rendendo ali historicamente bem abaixo do CDI. Né? E as pessoas elas estão muito por comodismo nessa situação. Então, esse é um mercado extremamente que tem um potencial muito grande de ser explorado, e não é à toa que a gente está lá, né, fazendo um trabalho educacional. PJ, Felipe, tem? Temos clientes PJ, não é o nosso carro-chefe, né? Mas principalmente porque a gente chega na PJ através da PF. Então a gente atende muito bem a pessoa física, principalmente o empresário, o profissional liberal, o médico e etc. E uma vez que a gente conquista a confiança do CPF, né, da pessoa física, aí a gente entra na PJ e aí a gente vai oferecer serviço de gestão de caixa, de crédito, né, de seguros e por aí vai. Felipe, às vezes eu tenho a impressão, na verdade não é impressão, é uma constatação. O mercado financeiro, ele, por natureza, né, porque ele é feito de nós, seres humanos, ele é enviesado. Tá? Quem fala dentro do mercado financeiro tem sempre um interesse por trás. Isso é natural, óbvio. Mas tem algumas falas que os interesses estão bem escondidos. Como é que está essa questão? Acho que também a coisa da educação passa por aí. Como você diz, hoje tem uma quantidade enorme na internet de informação, mas muitas vezes as informações prestam um desserviço, né, à pessoa física ali que quer iniciar. Tu vê isso? A minha constatação, na tua visão, ela é certa, é errada? Como é que tu enxerga de fato, a maturidade do mercado financeiro nesse aspecto de querer chegar mais nas pessoas físicas? Eu vou pegar o gancho do que tu falou e vou falar um pouco também de como é que a gente trabalha. Pois não. Né? Eu acho que a quantidade, quando tu fala que, quando você vê as pessoas falando sobre o mercado financeiro, sempre você sente que tem ali alguma coisa por trás, etc., que não são todas as informações, que você não consegue entender o que é que de fato, qual é a intenção da pessoa, e etc. O mercado financeiro, ele, historicamente, ele é um negócio que tem um potencial de conflito de interesse muito grande. Né? Então, muitas vezes, você está recebendo uma oferta de investimento do seu gerente do banco, do seu assessor de investimentos, e não existe clareza e transparência no motivo pelo qual ele está te oferecendo aquilo. Né? Então,
as informações elas não são claras. E aí você tem a grande falta de informação, né, a falta de educação, né, de conhecimento que as pessoas têm a respeito de como é que as coisas funcionam. E tem muita gente que acha que o serviço que um assessor de investimentos presta é gratuito, né? E a Aplix já encara essa situação de uma forma diferente. A gente é uma empresa que a gente não é remunerado por comissões que os produtos de investimento eles entregam para os assessores de investimento. Então, quando você vai fazer um investimento, por exemplo, lá em um CDB, existe um spread, existe ali um ganho naquela operação. E muitas vezes esse ganho, na grande maioria das vezes, esse ganho ele é escondido. Quando você vai fazer um investimento num fundo de investimento, esse fundo de investimento te cobra uma taxa de administração e parte dessa taxa de administração pode ser oferecida para um escritório de assessoria ou para um assessor de investimentos como verba comercial, remuneratória de comissão mesmo. E muitas vezes não se sabe quanto é. Então, a forma como a gente trabalha é que a gente deixa tudo isso claro para o nosso cliente. Então, poxa, se eu estou te oferecendo um fundo de investimento, você sabe quanto aquele fundo de investimento pagaria de comissão, inclusive essa comissão ela não é da Aplix, essa comissão é do cliente. E a gente recebe honorários como remuneração do nosso serviço. A gente vem encabeçando esse movimento no estado do Ceará e também no Brasil, de levar a transparência para a relação, porque a gente entende que é muito mais provável que uma determinada pessoa ela seja minha cliente durante 10, 20, 30 anos se eu tiver uma relação transparente com ela, correto? Só que o mercado financeiro ele não é transparente. Só que eu posso escolher quem é que paga a minha conta, se é a instituição financeira e as comissões embutidas nos produtos, ou se eu abro mão dessas comissões e eu negocio com o meu cliente os meus honorários e aquelas comissões elas passam a ser do cliente. Então, quando eu faço isso, eu deixo o meu cliente muito mais tranquilo, sabendo que tudo o que eu estou oferecendo para ele é porque realmente faz sentido para ele, porque ele tem a transparência de saber que eu não estou oferecendo aquilo porque aquilo está me gerando uma comissão, porque aquela comissão daquele produto de investimento é dele. Não sei se eu respondi a pergunta, sim. Mas esse é o nosso desafio no momento atual, levando em consideração a curva de evolução do mercado financeiro. Quando você olha para mercados mais maduros, como os Estados Unidos, por exemplo, a Suíça, em alguns lugares do mundo, receber comissão de produto de investimento é proibido por lei. Nos Estados Unidos não é assim, mas mais de 70% das relações que existem entre clientes e assessoria de investimento são modelos como o modelo que a Aplix atua hoje. Bem, então esse, Felipe, é o modelo que a gente ouve falar que é o conceito do FII fixo, né? Você faz um cashback ali para o cliente, total transparência, e você alinha com ele o modelo que vai se trabalhar, e aí vai realmente de encontro ao que você nos trouxe aqui, que é a cultura da Aplix, né? Que é o foco no cliente, é a relação de transparência. Isso também ajuda na questão da educação, né? Então é bem interessante essa sua visão, porque linka com todo o histórico que você trouxe da Aplix, a filosofia, a cultura, por que a gente nasceu e etc. Faz todo sentido e é importante esse alinhamento, né, com a própria história, né? Exatamente. Assim, para não ficar uma cultura, valor de parede, né? Não, você está praticando você tem que praticar no dia a dia, porque senão, se for só para inglês ver, não funciona. Perfeito. Mas a história do FII fixo, como você mencionou, ela é exatamente isso, né? E para a gente isso é muito natural, porque como foi que isso nasceu na Aplix? Apesar do mercado estar se desenvolvendo mais recentemente para esse lado aqui no Brasil, dentro da XP, dos quase R$1 trilhão que ela tem sob custódia, menos de 1% da custódia está vinculada ao modelo FII fixo no momento atual. Só que quando você olha para os Estados Unidos, esse movimento começou lá há mais ou menos uns 30 e poucos anos. Como eu falei anteriormente, em torno de 70% das relações de clientes com escritórios de assessoria de investimento já é nesse modelo FII fixo, que é conhecido, na verdade, mundialmente como FII-based. E
esse tema ele tem feito parte do meu dia a dia, porque como a gente está encabeçando esse movimento, e ele é um movimento que chama muita atenção, porque eu estou deixando claro para as pessoas algo que antes era não tão claro, para não dizer escondido, não por mal. O mercado financeiro funciona dessa forma. É assim no banco, é assim nas plataformas de investimento. Só que culturalmente isso está mudando. As pessoas estão curiosas. Então uma pergunta que a gente faz muito para os nossos clientes é assim: tu sabe quanto é que tu paga para o seu assessor de investimentos? As pessoas não sabem responder. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o serviço ou produto que tu consome na tua vida, que tu paga, mas tu não sabe quanto tá pagando por ele? Tu não sabe quanto é que tá saindo do teu bolso todo mês para remunerar o profissional que está te ajudando a cuidar de uma das coisas que é a mais importante na tua vida, que é o dinheiro que você juntou. É meio sem sentido isso, concorda? Concordo. E por incrível que pareça, tem gente que acha que é de graça, e não é. Então o que a gente está fazendo é tornar transparente. E ao momento que eu torno transparente, a relação ela se torna mais confiável. E assim a gente vem trabalhando e sendo muito bem sucedido nesse modelo no momento atual. Isso me gerou uma curiosidade, Felipe. Falando sobre a cultura da empresa, né? Que eu vejo que isso é algo que você inspira muito, né? A cultura, você fala muito de cultura dos valores e tal. Isso é extremamente importante, principalmente na sua figura como CEO, né? Como é que é a relação com a equipe, por exemplo? Porque dentro do mercado financeiro, assim como na vida, em qualquer mercado, existem diversos perfis de profissionais. Existem aqueles que gostam da vida mais constante, existem aqueles que gostam da vida mais acelerada, que querem crescer, que querem ter ganhos mais rápidos, ter ganhos maiores de destaque pela meritocracia, enfim. Como foi a recepção do time nessa mudança, assim? Teve algum certo tipo de que é natural, né? Em algum momento, algumas pessoas disseram assim: eu não me identifico com esse modelo. Aconteceu isso? Como é que foi essa mudança? Eu acho que antes de falar especificamente... Principalmente o mercado financeiro, que é um mercado que, mais uma vez, vamos falar do misticismo do mercado, né? Até a forma como a gente vê na vida real, né? É sempre notícias, é sempre filmes que falam sobre a relação do retorno rápido e de mercado agressivo. Isso é o misticismo do mercado, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu acho que é legal essa tua pergunta, porque de fato a gente enfrentou resistência, principalmente por medo. Porque a mudança, ela deixa o ser humano, né, com frio na barriga. Qualquer tipo de mudança. Obviamente tem algumas pessoas que estão mais acostumadas com mudança ou encaram melhor o desafio e outras não. E o nosso papel como líder, cultura e etc. é guiar elas nesse processo de mudança. Mas eu acho que antes disso, a tua pergunta passou por um ponto de como é que é essa questão da transparência com a equipe. E aí eu vou me permitir falar um pouco sobre esse tema, que aí vem e caminha para a resposta à tua pergunta. Se eu sou transparente com o meu cliente e não sou transparente com o meu colaborador, a transparência com o cliente ela não vai funcionar direito. Esse é o meu pensamento. Então, a gente tem uma cultura de total transparência dentro do nosso negócio. Não só porque a gente tem um modelo de partnership montado e dentro das 46 pessoas que tem hoje na Aplique são 18 sócios e sociedade parte do ponto confiança, ou seja, transparência, mas a gente presta conta com 100% da empresa periodicamente. Então as pessoas sabem quanto foi o nosso faturamento. Poxa, mas o estagiário sabe. O estagiário está lá na reunião, junto com os sócios, com todo mundo, e ele sabe quanto a gente faturou, quanto a gente gastou, e etc. Eu acho que se eu trabalho numa empresa e o meu discurso é que aquelas pessoas que se destacam podem se tornar sócias, que pessoa gostaria de se tornar sócio de uma empresa sem saber dos números dela? Eu acho, então, que a transparência ela tem que vir da base. Ela tem que nascer de dentro para fora. Então, antes de ser transparente com o cliente, é importante que a gente seja transparente com a equipe. E aí a gente tem ritos
né, periódicos ali de prestação de conta, de falar de faturamento, de quebra de recorde de faturamento, de custos e etc. Depois, o processo de mudança. Como foi que aconteceu a virada de foco, a guinada da Aplix para o modelo fee-based como um todo? Primeiro, é importante entender que dentro dos dois modelos, dentro das duas frentes de negócio principais que a gente tem, que é a Aplix Investimentos, como eu falei no início, e a Aplix Advisor. Lembrando, a Aplix Investimentos cuida do dinheiro das pessoas na XP, a Aplix Advisor cuida do dinheiro das pessoas em qualquer instituição financeira. Nesse modelo de negócio, a Aplix Advisor cuidar do dinheiro das pessoas em qualquer instituição financeira, por uma questão regulatória, eu já não posso receber comissão. E esse negócio na Aplix ele nasceu em 2015. Então ele tem 9 anos. Ele já faz parte da nossa cultura. Por que ele nasceu? A gente tinha um cliente, essa história é legal, interessante, porque mostra o como tudo começou para chegar no FII fixo, no fee-based, etc. Então, em 2015, a gente já tinha um cliente na XP, que na época ele tinha 1 milhão com a gente, e para 2015, 1 milhão era muito dinheiro, muito fora da curva dentro da plataforma da XP. Esse cara vendeu a empresa e chamou a gente para conversar. Era um cliente que tinha sido captado pelo Alberto, era atendido pelo Alberto. Disse assim: Alberto, quero conversar contigo. Aconteceu uma mudança na minha vida. Eu vou compartilhar essa informação contigo porque vocês conquistaram a minha confiança. Essa é uma informação que eu não compartilharia com outras pessoas, ou com qualquer pessoa, mas é importante para a nossa relação. Confio em vocês, gosto do trabalho de vocês. Vendi a minha empresa. Vou receber 70 milhões de reais. E aí ele falou duas coisas que ficaram ali, fizeram a gente mudar a nossa história e construir esse futuro que chega no presente de hoje. Não tenho coragem de colocar todo o meu dinheiro na XP. Ponto 1. Quem era que tinha? Quem é que tem hoje coragem de concentrar 70 milhões de reais, 50, 10? A grande maioria das pessoas não tem conhecimento suficiente para entender que não tem problema na maioria das vezes. Mas mesmo assim, a depender do perfil da pessoa, vai fazer sentido ela ter dinheiro em várias instituições financeiras. A outra coisa que ele falou, que eu acho que é até mais importante, é o seguinte: eu era dono da minha empresa. Eu escolhia quem trabalhava comigo, porque as pessoas que trabalhavam comigo trabalhavam para mim. Você, apesar de ter conquistado a minha confiança, de fazer um bom trabalho, no limite, você responde para a XP. Se alguma coisa mudar lá em cima, pode ser que me impacte, e esse impacto pode ser que não seja interessante para mim. Então eu quero te contratar para sentar do meu lado do balcão e cuidar do meu dinheiro, independente da instituição financeira. Foi aí onde tudo começou, lá em 2015. Então esse cara, ele virou pra gente assim: eu contrato meu diretor comercial e se eu quiser demitir ele, eu demito. Eu contrato meu jurídico, se eu quiser demitir, eu demito. Eu contrato meu contador, se eu quiser demitir, eu demito. Por que com o meu dinheiro vai ser diferente? Foi aí onde tudo começou, nessa ótica de modelo fee-based da Aplix. Então a gente teve que fazer as organizações jurídicas para poder fazer isso acontecer, porque regulatoriamente falando, um assessor de investimentos ele é vinculado à CVM de uma forma, e pela ótica da regulação ele só pode ajudar o cliente dele a cuidar do dinheiro naquela instituição a qual ele é vinculado. Já o consultor de investimentos registrado na CVM, ele pode e deve atuar orientando o cliente em diversas instituições financeiras e não ganhando comissão e sim sendo remunerado pelo cliente. Então a gente teve que fazer as mudanças. O Alberto, que fundou a empresa comigo, deixou de ser agente autônomo, se vinculou à CVM como consultor. A gente abriu outro CNPJ. E é importante deixar claro que isso é uma relação transparente entre nós e a XP. A XP sabe disso, ela entende que a gente tem esses negócios. A gente conversa sobre estratégias de ambas as linhas de negócio com ela e tudo bem, até porque dentro da consultoria a gente também atende o cliente na XP. E assim nasceu esse negócio. Quando isso nasceu, foi natural que esse negócio ele fosse se desenvolvendo. Ele foi se desenvolvendo, a gente foi captando cada vez mais clientes. E quando foi mais ou menos ali em 2020, 2021, ocorreu uma mudança tecnológica ou uma mudança de mindset dentro da própria XP que fez com que a XP liberasse acesso à plataforma de investimentos que antes só o assessor de investimentos tinha. Ela liberou o acesso à plataforma para o consultor.
Isso fez com que a gente conseguisse diminuir o ticket médio, que antes a gente atendia a partir de 10 milhões. Hoje, nesse modelo de negócio, que é o modelo de negócio consultor, a gente atende contas a partir de 5 milhões. Mas a gente consegue pegar um cliente com 2, 3, 5 milhões de reais e atender ele 100% dentro da plataforma da XP do mesmo jeito que um assessor, só que de forma totalmente transparente, abrindo mão das comissões e negociando nossos honorários com ele. Isso gira em torno de quê? Dentro desse modelo, em termos de percentuais? Dentro da Plix, É. a gente hoje tem aproximadamente 900 milhões no modelo consultivo, a Plix Advisor, e mais ou menos 700 milhões no modelo de assessoria. Tá, mas eu digo assim, se eu quero contratar um modelo ou outro, no caso do modelo que você está explicando, que foi criado a partir de 2015, ele é baseado em percentuais sobre o patrimônio? É assim que funciona? Como a gente é remunerado, Sim. então o FII fixo ou FII Basic, ele é uma taxa de administração que a gente cobra em cima do patrimônio. Quanto maior o valor do patrimônio, menor o valor percentual que é cobrado. Isso anual. Isso anual. E aí a gente, quando a gente estava pensando em planejamento estratégico de longo prazo e etc., isso mais ou menos ali 2022, eu comecei muito focado, o meu papel dentro da empresa, pensamento estratégico, relacionamento institucional e etc. Eu acho que uma das coisas que eu não mencionei na minha história é que eu comecei como assessor de investimentos, abrindo conta, montando carteira e etc. Só que o negócio se desenvolveu e hoje eu estou muito voltado para a gestão do negócio, para o negócio, para as estratégias do negócio. Então, ali 2022 para 2023, pensando no planejamento estratégico da Plix, eu comecei a me questionar se fazia sentido eu ter um CNPJ que cuidava do cliente de uma forma e eu ter um outro que cuidava do cliente de outra. Então, eu sou transparente com o cliente e não sou transparente com o outro cliente. Isso me pareceu muito contraintuitivo para mim. E eu comecei a pensar como é que eu quero encarar os próximos 10, 20 anos da minha carreira profissional, empresarial e etc. E para mim é muito óbvio. Se eu sou transparente com as pessoas, eu mais facilmente conquisto a confiança delas. Então a gente resolveu mudar todo o modelo de negócio da Plix para um modelo só. E a partir de janeiro de 2023, que 100% dos novos clientes captados foram captados no modelo FII fixo / FII Basic. Ao ponto que entre 2023 e 2024 a gente montou uma estratégia para conversar com 100% das pessoas que já eram clientes para apresentar o modelo FII fixo e mostrar para elas que fazia mais sentido fazer a migração, e assim a gente conversou com todo mundo. Nesse momento, chega na pergunta que tu me fez. As pessoas foram resistentes a essa mudança? Não foram resistentes a essa mudança? E aí eu acho que conversa um pouco também com o trabalho de cultura que a gente faz. Quando você tem uma empresa que lida com pessoas, que essas pessoas atendem os seus clientes, que elas têm que vestir a camisa e etc., você faz um trabalho de liderança no final das contas. Então a gente tem um modelo de cultura que ele é muito horizontal. Não existe hierarquia. Eu sento na mesma sala, eu não tenho a minha sala de sócio fundador dentro da Plix, porque eu não quero a distância, eu quero a proximidade. Eu quero entender o que é que o estagiário está pensando. Eu quero ajudar ele a entender qual o próximo passo que ele tem que dar para deixar de ser estagiário e ser efetivado e posteriormente se tornar sócio. Então eu preciso estar no meio, eu preciso entender a cabeça das pessoas. Então, óbvio que teve gente que foi, não digo contra, mas que tiveram pessoas que tiveram medo, que questionaram, etc. E o nosso papel é transmitir confiança e guiar essas pessoas no processo de mudança. Hoje, todas as pessoas que trabalham na Plix são, assim, defensoras do modelo da mesma forma que eu era lá atrás, há 2 anos e meio atrás, quando eu trouxe a ideia para a empresa. E eu acho que tudo isso parte do ponto onde óbvio, as pessoas precisam entender que eu, como sócio fundador e pessoa mais experiente no negócio, que estou lá há mais tempo, entendo do mercado, que fiz a minha pesquisa, que vi como é que funciona no exterior e etc., tenho que conseguir vender essa ideia. Mas dentro da Plix a gente tem uma cultura que permite que qualquer um levante o braço e diga que não concorda. E ela tem o pau para poder nos convencer do contrário. E eu acho que é isso que torna a nossa cultura tão bacana. Um dos temas que eu mais venho estudando nos últimos
2, 3 anos, é cultura empresarial, é liderança. Hoje é segunda, sábado, anteontem, a gente teve o nosso fórum de líderes, onde a gente pega todas as lideranças da empresa, passa o dia inteiro, de 8 da manhã às 8 horas, só falando sobre liderança, só falando sobre cultura de liderança, como eu liderar as pessoas, como ajudar as pessoas a vencer o medo delas, como ajudar as pessoas a entenderem melhor a cultura da empresa, como guiar as pessoas dentro dos desafios. Então a gente teve resistência, 99% das pessoas, a gente teve uma pessoa que foi desligada da empresa, desde que a gente adotou esse modelo, porque não confiava no modelo. Mas não só por isso, por outros detalhes também. Perfeito. Eu só fazer um resumo aqui, Eduardo, porque eu acho que os últimos 30 minutos aí, acho que vale um livro, né, sobre empreendedorismo. Né, a gente trouxe, acho que vou fazer algumas pontuações aqui do que você falou, quanto que é importante a sua fala para quem está nos acompanhando, para quem é empresário, quem está no dia a dia. Você como CEO, focado muito em cultura, você focado em pensar na estratégia da empresa, você precisa ter alguém com visão, com experiência pensando nisso. Em nenhum momento você trouxe aqui elementos de que está no dia a dia da operação, captando o cliente. Não que isso não seja importante, mas é porque você montou um time, você tem confiança no time, você treina o seu time, você capacita o seu time e, obviamente, você monitora o time, porque existem os acompanhamentos de performance, de resultado, e que deve haver cobrança, com certeza, deve haver meta, deve haver tudo isso, porque isso faz parte do dia a dia. Né? A questão da cultura, a questão do estar próximo da equipe, isso é fundamental. Você trouxe aqui de não ter uma sala, mas não é a sala pela sala, né? É de você o conceito, conseguir se a comunicar. mensagem que você exatamente. transmite. Então isso é muito bacana. E o foco no cliente na prática, né? Não é um foco no cliente de discurso, né? Você trouxe elementos de toda a construção, né, do conceito da empresa, né, desde o início, do porquê foi fundado, como você gerou essa transformação, de como você convenceu todo o time de que esse era o caminho, de guiar o time nessa transformação, né, de realmente a relação de transparência com o cliente. E quando você tem essa relação de transparência, é engraçado, você cria um ciclo virtuoso, né? Porque o cliente começa a te trazer cada vez mais elementos. Eu falo como cliente, né? Eu como investidor, pessoa física, a Eduardo, que também é um investidor pessoa física, a gente troca muita informação, ele nunca fala quanto ele tem, aonde está investido, isso é informação sigilosa, mas a gente troca o que fazer. E muitas vezes são informações que, para muitas pessoas, é difícil você abrir. Uma coisa é eu falar o seguinte, Felipe, eu tenho 10 mil reais para investir aqui lá na minha plataforma lá, eu queria que tu me ajudasse. Mas eu não te falo quanto eu ganho. Eu não te falo o que eu tenho de patrimônio. Porque o 10 mil reais pode ser 1% do meu patrimônio, 10% do meu patrimônio, pode ser 100% do meu patrimônio. Mas quando você cria essa relação de confiança, de fato, o foco no cliente, eu começo a me sentir confortável assim, Felipe, isso aqui representa X% do meu patrimônio, então, cara, eu vejo a importância desse dinheiro que eu estou aplicando aqui. Ou então, Felipe, cara, isso aqui não representa nada, eu quero correr a risco mesmo. Me diz um negócio que tem potencial aqui para multiplicar isso daqui. Eu acho que você cria o ciclo com o cliente de confiança também, e aí aquilo vai, sei lá, um negócio que vai crescendo numa velocidade muito rápida. Então, assim, eu acho que você trouxe elementos muito importantes para todos aqui em relação à gestão, em relação à cultura, que nós temos um público de empreendedores que eu espero que captem essa mensagem e valeu muito aí o seu case, tá? Do que você compartilhou conosco. Felipe só não falou meu nome, em 2015. Pedi a ele para não... Foi? Era você os 70 milhões? Olha aí, ó. Ora. Eu tenho uma pessoa na família que tem 70 milhões de patrimônio e não sabia. Fala logo ao vivo, o público. Eu quero complementar um pouco o que tu falou, porque assim, desculpa, que é isso? Mas eu quero complementar um pouco o que tu falou, porque eu acho que uma coisa que precisa ficar claro é porque muitas vezes as pessoas procuram o mercado financeiro como solução para o problema financeiro da vida. E, cara, o mercado financeiro, ele é esse negócio místico que as pessoas têm vontade de desmistificar, elas não sabem por onde, o cara entra no YouTube, ele começa a assistir vídeo, ele se empodera de informação, ele vai lá tomar decisão. Mas quando você sente uma dor, tu não decide se tu mesmo tem que fazer uma cirurgia, tu não decide qual é o remédio que tu vai tomar, tu não decide qual é o exame que tu tem que fazer, e no limite tu não abre a tua barriga para fazer a cirurgia em si mesmo, nem o médico faz isso. Né? Então, a Aplix, ela é uma empresa
que o objetivo dela não é fazer as pessoas investirem no mercado financeiro, é fazer as pessoas terem paz de espírito e tranquilidade com o patrimônio que elas têm. Com 14 anos, quase 15 anos de profissional no mercado financeiro, uma coisa que eu tenho certeza e o que eu mais vejo é que o dinheiro, muitas vezes, independente dele ser muito, dele ser pouco, de você ser uma pessoa instruída ou uma pessoa não instruída, na grande maioria das vezes ele é uma fonte de angústia. E o nosso papel é fazer com que as pessoas naveguem bem e não tenham essa angústia com as decisões patrimoniais. Porque o cara quer comprar um carro, ele não tem para quem recorrer se ele compra o carro à vista, se ele faz um financiamento, se ele faz um consórcio. O cara quer comprar um imóvel, ele não sabe quais são as alternativas dele. Então o nosso papel é ajudar as pessoas a tomar melhores decisões patrimoniais alinhadas aos objetivos dela. Do mesmo jeito, quando você precisa de uma estratégia jurídica, você vai conversar com o advogado. Quando você está com uma dor, você vai conversar com o médico. Existe a gente para poder ajudar as pessoas a navegar melhor nas decisões patrimoniais. E as pessoas, ao contrário do que é muito difundido no mercado financeiro, na opinião da Aplix, as pessoas não precisam de mais uma pessoa que trabalhe para uma instituição financeira, seja um assessor de investimentos ou um gerente de banco, para abrir uma nova conta, para tentar convencer que aquela pessoa tire X mil reais ou X milhões de reais do banco A e leve para o banco B. O que elas precisam, seja a Aplix ou seja qualquer instituição financeira, qualquer empresa de assessoria, o que elas precisam é escolher a quem elas vão confiar 100% do patrimônio delas. Principalmente entendendo que aquela pessoa ou aquela empresa não vai custodiar o dinheiro, ela vai ajudar ela a entender globalmente. Porque o brasileiro, ele precisa, de fato, tomar decisão de investimento em renda fixa, em renda variável, em previdência privada, no Brasil, no exterior, precisa fazer um seguro de vida, vai comprar um imóvel, vai pegar dinheiro emprestado, precisa de fluxo de caixa de caixa para a empresa. Ele precisa fazer tanta coisa e tomar tantas decisões financeiras, e as pessoas se pegam tendo que decidir isso sozinho. Então, cara, escolhe uma pessoa, uma empresa que conquiste a tua confiança para que tu possa cada vez mais dividir informações com aquela pessoa e aquela pessoa, entendendo mais profundamente da tua vida, dos teus objetivos e etc., vá conseguindo te guiar dentro das decisões. Essa é a forma do sucesso. A forma do sucesso não é ficar comparando o assessor da XP com o gerente do Itaú e mandando dinheiro de um lugar para o outro. Isso não resolve o problema. O que resolve é você, cara, a minha vida é isso. Eu ganho X, eu gasto Y, minha esposa ganha X, gasta Y, eu tenho 3 filhos, um deles é assim, o outro é assado, o outro tem um problema de saúde, eu tenho medo de morrer e a minha família ficar descoberta, preciso fazer um seguro. É isso que ajuda. Então, é importante que as pessoas consigam ter paz com o patrimônio que elas construíram. Por isso que o conhecimento é a base, né? Mas vamos lá, Felipe. Veja, para a gente já ficou muito claro aqui, e é o propósito do nosso podcast, é trazer a visão do empreendedor, tá? E aí você já explanou muito bem, o Henrique colocou de uma maneira resumida toda a tua vivência, contou tua origem, etc. Mas, cara, eu queria explorar um pouquinho o que tu vivencia dentro da Aplix com os teus colaboradores e sócios, tá? Que é aqueles caras que estão ali à frente, que estão junto aos clientes, né, que estão vendendo o serviço, etc. Eu queria que tu falasse um pouquinho da tua vivência nessas reuniões que tu tem com teus líderes sobre a questão comportamental em relação ao dinheiro. Porque muitas vezes, pelo menos minha cabeça funciona assim, com dinheiro. A gente pensa que investir é dar uma tacada milionária, é dar uma tacada que a gente vai ficar rico com 2, 3, 5 anos, principalmente em bolsa de valores. E para mim, investir é muito mais um comportamento equilibrado, sensato, para que o dinheiro não tire o meu sono, do que propriamente eu acertar a tacada. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Tu falou em torno de 1.300 clientes na Aplix hoje. Tu sente isso? Se as pessoas tivessem um comportamento, né, um equilíbrio emocional, porque para mim muitas decisões com dinheiro são mais emoção do que propriamente técnica, do que conhecer. Tu sente isso? Eu queria que falasse um pouquinho disso aí, que eu acho importante para o público. Com certeza. Vamos lá. Vou tentar criar um cenário aqui e contar uma história relacionada a isso.
Inclusive, a história que eu vou contar agora faz parte até do nosso discurso comercial. Falo isso abertamente. Como eu falei, acho que o que eu falei agora no final da minha fala conversa com isso que tu está falando. Com o nosso papel ser deixar as pessoas mais tranquilas. E eu acho que eu concordo contigo quando você fala que muitas vezes, para a grande maioria das pessoas, o investimento é uma decisão emocional e ela não deveria ser. Ela deveria ser racional. As decisões emocionais são justamente as decisões que fazem com que as pessoas percam dinheiro na maioria das vezes. Teve um cliente que chegou para a gente, vinda de do mercado, de um outro escritório, etc. E essa pessoa, ela estava tão imersa na cultura produto por produto, e o meio ao qual ela entrou no mercado financeiro e o meio ao qual ela vivia fez com que ela entendesse que o objetivo dela na vida era trabalhar o máximo possível, e o trabalho dela é extremamente estressante, para juntar a maior quantidade de dinheiro possível, porque todo mês ela tinha que juntar o dinheiro, mandar para a conta da corretora, da plataforma de investimento, e fazer investimento ali na hora, o que tivesse de melhor. Então ela trabalhava, juntava dinheiro, e assim trabalhava incansavelmente, plantão, 6 dias por semana, de noite, madrugada, virando à noite, dando plantão e etc. E ela juntava o dinheiro, mandava para a conta da corretora. Opa, tem o melhor produto aqui hoje. Se você não fizer hoje, esse produto vai acabar e você vai ficar de fora. E aqui o foco é o produto. E não o cliente, o objetivo dele. E ela tinha esse pensamento porque ela achava que isso era o que ia fazer com que ela conseguisse se aposentar um dia na vida. Mas ninguém nunca tinha perguntado para ela quanto era o custo de vida dela. Quanto ela tinha de aposentadoria garantida, pelos concursos que ela tinha, etc., para poder fazer uma conta e ver quanto o patrimônio dela precisava gerar de renda para complementar a aposentadoria dela e ela conseguir viver tranquila, porque o objetivo dela era ter mais qualidade de vida. E ela estava indo num caminho completamente oposto. Quando a gente conversou com essa pessoa, a gente viu que o patrimônio financeiro que ela tinha construído já dava para complementar a aposentadoria dela, e ela já podia ter a tranquilidade de vida que ela queria ter. Ela já podia ter mais tempo com os filhos, ela já podia trabalhar menos dias na semana. Então eu costumo dizer o seguinte: o que a gente entregou para essa pessoa não foi rentabilidade, apesar de que é nosso papel entregar rentabilidade. Não foi o melhor investimento do mundo, não foi a tacada, como você mencionou. O que a gente entregou para ela foi paz, tranquilidade. Porque o foco deixou de ser o produto e passou a ser ela. Então, quando a gente conversa com o nosso time, na ótica da liderança, etc., a gente mostra para eles que é importante entender as pessoas. Tanto que o nosso slogan, ele é "Seu futuro tem história", que é meio que um trocadilho, porque história geralmente é passado, mas o futuro vai ter história também. Então a história das pessoas é importante para a gente. Dentro do nosso processo, a gente apresenta o que a Aplix faz, depois a gente passa uma entrevista, onde a gente vai entender a história do cliente. O que ele fez, o que ele faz e o que ele quer fazer. Por que ele tomou as decisões no passado, por que ele toma as decisões que ele toma hoje e o que ele quer fazer no futuro. Porque no final das contas, investir é um resultado de uma pesquisa que você faz a respeito dos dados quantitativos e qualitativos. Do quanto a pessoa tem, quanto ela ganha, quanto ela gasta, do quanto ela tem investido e dos objetivos que ela quer atingir. Para que ela quer o dinheiro? As pessoas muitas vezes juntam dinheiro por juntar dinheiro, mas elas esquecem que o dinheiro ele é a principal moeda de troca que existe no mundo. E ele serve para ser usado. Ele serve para ser gastado. Ele não serve para ficar parado. Ele serve para você transformar em outras coisas e que isso seja qualidade de vida. Então, é extremamente importante dentro do nosso dia a dia, na liderança do time, etc., a gente capacitar as pessoas para conseguir conversar com o cliente e fazer com que ele entenda que o foco da situação é ele. Não é o CDB,
não é a LCI, não é o CRI, o CRA, a debênture, a ação, o fundo de private equity, porque tudo isso é um mundo místico que as pessoas querem entender, mas para entender precisa se dedicar. E às vezes é melhor o médico se dedicar a ser um médico melhor, o advogado se dedicar a ser um advogado melhor, o empresário se dedicar ao que a empresa dele se torne melhor, para que isso gere frutos, para que ele guarde no mercado financeiro da melhor forma possível. Então, fazer com que o nosso time consiga conquistar a confiança do cliente, mostrando o diferencial que a gente entrega, é o que é o mais importante. Entendeu? Entendi. Então, as pessoas que começam a trabalhar na Aplix, elas chegam com um pensamento de que eu preciso entender do mercado financeiro, preciso entender das estratégias de investimento. Precisa. Mas antes, tu precisa entender de gente. Tu precisa entender o como conversar com as pessoas, o como deixar a pessoa tranquila de que ela pode abrir a vida dela para ti, do mesmo jeito que ela abre a vida dela para o médico, para o advogado. Porque para a gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa entender da vida das pessoas. E eu acho que aí está o grande diferencial. E o principal desafio que a gente tem é justamente, endereçando a tua pergunta, treinar o nosso time de atendimento para fazer com que eles consigam fazer com que as pessoas compartilhem as informações. Felipe, como é que eu faço para saber a carteira dele aqui? Porque ele não abre... Mas ele acabou de dar a dica. Você falou, o advogado, né, ele ouve... Você tem que se abrir para o advogado, né? Uhum. Mas ele não se abre para ninguém. É porque eu sou o advogado, né, Felipe? Ele não se abre para ninguém. Eu ouço, né? Mas eu acho legal, cara, essa filosofia que é o seguinte, eu acho que vai muito de encontro, até compartilhar aqui uma conversa que eu tive com o Eduardo acho que tem uns 10 dias, né? A gente troca muito essa informação sobre investimento, sem falar de valores, porque ele não abre, então eu também não abro. Mas ele já soltou a dica já soltou. Mas a gente compartilha muito sobre teses, né? E assim, a estratégia de carteira dele, quando eu digo carteira, eu não estou falando de carteira de ação, estou falando, né, variável, fixo, o que cada produto... Global, né? É totalmente diferente da minha. E quem já tem uma certa maturidade de investimento, às vezes você se apega muito com a sua tese, né? Você se apega demais, né? Aí às vezes fica parecendo uma torcida ali, parece um jogo de futebol. Quer convencer os outros. Aí você fica tentando convencer o outro do que é o melhor. E é um pouco do que você trouxe. Não é o que é melhor, é o que te traz paz. É isso que realmente traz paz. Eu até posso complementar, porque o que é melhor para ele não necessariamente é melhor para ti. Não, e o final dessa história é legal. Aí veja só. E a gente sempre ficou, aí a gente vira e mexe, né? Tá, sei lá, algum momento de famílias, bora abrir aqui, bora mostrar um pro outro aqui. Isso a gente nunca mostra, né? Mas enfim. Mas qual é o mote da história? A gente foi abrir a rentabilidade dos últimos 12 meses. Tá lá no carteirinha lá. Vamos comparar. Adivinha? Deu igual. Provavelmente estratégias diferentes, objetivos diferentes. Deu igual nos últimos 12 meses. A diferença era mínima. Meu estava dando 15, alguma coisa, dele estava dando 15, outra coisa. Vamos olhar o máximo? Muito parecido. Então quer dizer o quê? Cara, quando você tem a filosofia de diversificação, de longo prazo, de uma carteira, de uma tese que faz sentido para o seu momento de vida, para o que você espera do futuro, e que você, obviamente, isso é extremamente importante, isso não te deixa imune a escolhas erradas. Você escolheu os ativos certos, com um aconselhamento, com um direcionamento, uma assessoria, né, do que é o produto bom dentro da tua filosofia. Cara, o resultado vai divergir, mas ele vai ser bom para todo mundo. Né? Ele vai ser bom. Isso eu estou trazendo para cá, para a nossa conversa, para também tentar ajudar aqui quem está nos acompanhando a desmistificar um pouco sobre o investimento financeiro. Então não é que o investimento financeiro é melhor ou pior. O investimento financeiro ele tem que fazer parte da vida de todo mundo, assim como o imobiliário pode fazer parte, se complementando dentro de uma estratégia não só patrimonial. Quando você fala de imobiliário, eu acho que é importante eu deixar claro isso, que a minha opinião é não só que ele pode, mas eu acho que ele deve. Apesar de eu trabalhar no mercado financeiro, cara, o investimento imobiliário precisa fazer parte da vida de todo mundo, porque ele é bom também. É muito importante entender qual é o objetivo de cada um. Ah, sem dúvida. O que eu costumo dizer, assim, quando eu tenho, né, e aí entrando nesse mundo do investimento, Felipe, é dizer assim, cara, na minha opinião, acho que a gente tem que mexer com o que a gente conhece, com o que a gente sabe. Então, se você conhece mais de comprar terreno,
né, de comprar imóvel para alugar, o faça. Agora, se você vai para um outro negócio que não seja esse, como o mundo, né, do mercado financeiro, você também tem que procurar conhecer. Você também tem que procurar se educar. Porque eu sei que o assessor financeiro é importante, mas o empresário não tem que entender um pouco de contabilidade? Tem que entender um pouco de muitas coisas? Então você vai ter que entender um pouco daquilo ali, óbvio, com a ajuda de alguém para te direcionar. E quando eu falo do comportamento, Felipe, eu vejo assim a questão do investimento como algo que é sempre a longo prazo. E que você deve, obviamente, saber o que está fazendo minimamente, com o auxílio de alguém que esteja, digamos assim, voltado para aquilo como profissão, né? E olhar para o teu terreno e não ficar olhando para o terreno dos outros. A gente brinca aqui, né? Eu brinco com você, Felipe, tem intimidade. Cara, como é que tá a tua carteira e tal? Mas tu tem uma forma de seguir, eu tenho outra. Se eu ficar olhando para ti, olhando para ele, olhando para os outros, eu vou ficar mudando. E aí eu corro mais o risco de errar. E uma coisa que eu coloco com muita importância é assim, na minha concepção, né? Dentro da minha concepção tem que fazer esse disclaimer aí, porque você tem que investir dentro do que você acredita e dentro do seu perfil, né? Eu acredito muito assim, ó, você trabalhou, suou, aí conseguiu guardar uma parte daquilo, para mim eu tenho que preservar aquilo. Acho que esse é o primeiro objetivo. Primeiro você precisa preservar, porque a vida está passando, o tempo está passando. Aí depois, né, eu tenho que me preocupar como eu potencializo aquela preservação. Aí sim, lá no futuro eu cuido. Então, quando eu falo comportamental, emocional, no aspecto de não querer a coisa rapidamente, porque não vejo assim rapidamente, entendeu? Mas enfim, já falei demais. Queria, assim, Felipe, te explorar no aspecto um pouquinho aqui também da economia, para a gente caminhar para o nosso finalmente. Como é que está lá na Aplix hoje a conversa interna de vocês? Como é que vocês estão vendo a economia do Brasil hoje? Como é que vocês estão vendo a economia dos Estados Unidos? Vocês têm uma visão lá interna que vai ter recessão lá fora? Essa recessão vai refletir aqui? Eu queria que falasse um pouquinho, né, sobre... Vamos lá. Eu achei legal a tua colocação antes da pergunta, porque, aproveitando o ensejo, né? O podcast é Fala Empresário. Vocês falam para empresários. Uma das coisas que a gente mais vê é as pessoas que são empresários, ou seja, o cara é empresário bem sucedido, ele ganha dinheiro, sobra dinheiro e ele guarda esse dinheiro. Aí ele vai guardando, como tu falou, ele vai guardando esse dinheiro e a gente coloca as coisas de uma forma, é o seguinte, o dinheiro que você guardou, ele é para ser encarado como uma outra empresa que você constituiu. Imagina o cara, sei lá, do ramo de confecção. Poxa, o cara tem lá fábrica, estoque, linha, tecido, funcionário e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá e consegue poupar R$100 mil por mês. Aí ele vai guardando esse dinheiro no banco, e esse dinheiro vai ficando no banco e tratado de uma forma não profissional, de uma forma amadora. Então eu gosto de colocar para o empresário, aproveitando que a gente está falando para o público empresário, de que o dinheiro que ele tem guardado é uma outra empresa que ele montou. Ele precisa ser tratado de forma profissional do mesmo jeito que ele trata a empresa dele. Voltando para a ótica da pergunta, essa pergunta é muito comum. Inclusive, hoje de manhã, minha primeira reunião do dia foi com um cliente sobre este tema. E a pergunta que ele me fez foi: cara, a última vez que a gente conversou, assim, mais formalmente, tem um ano, de lá para cá muita coisa mudou, a economia mudou, fala-se de recessão, tem essa questão política que a gente está vendo aí, mais uma vez polarizada. E aí, o que é que vocês acham que a gente deve fazer de mudança na minha carteira de investimentos, considerando este tema? E a minha resposta por incrível que pareça, e para satisfação ou insatisfação dele, que no final das contas se tornou satisfação, foi que muitas vezes as pessoas que estão na ponta, os investidores não profissionais ou pessoas não profissionais do mercado financeiro, sentem uma necessidade muito grande de fazer mudanças de curto prazo nas carteiras de investimento, porque agora a perspectiva do dólar é subir. E antes era cair. Vixe, o que é que eu preciso fazer para me defender disso? Rapaz, pode ser que esteja recessão nos Estados Unidos. E aí, o que é que eu vou fazer? Vixe, a taxa Selic estava em tendência de queda, agora está em tendência de alta. O que é que eu vou fazer?
E é sempre uma pergunta do que é que eu vou fazer por conta de um negócio que acabou de sair. Quando, no final das contas, a melhor estratégia de investimentos que existe, historicamente, seja no Brasil ou no mundo, é uma estratégia de longo prazo. E essas mudanças de curto prazo, elas impactam no resultado das carteiras de investimento? No curto prazo, sim, mas no longo prazo, não. Então, eu acho que o mais importante para as pessoas, com relação a vai ter recessão, não vai ter recessão, quem vai ganhar a direita ou é a esquerda, e aí o que é que eu preciso fazer na minha carteira de investimentos? A resposta, na grande maioria das vezes, é nada. Porque se você vai fazer alguma coisa por conta de mudanças de curto prazo, muitas vezes é porque você não tem uma estratégia macro de longo prazo bem definida. Se você tem uma estratégia macro de longo prazo bem definida, não importa muito se vai ter recessão. Não importa muito se quem vai ganhar o próximo presidente é a direita ou é a esquerda. Principalmente no Brasil, que a gente vive num país em desenvolvimento. Tem muita coisa para ser construída aqui ainda. É só a gente ver no nosso dia a dia a quantidade de farmácias que passou a ter. Né? É um exemplo claro do crescimento de um setor que antes não era tão grande assim. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar mais na estratégia de longo prazo. E investimento, para a infelicidade de algumas pessoas, muitas vezes é um tédio. É você montar uma estratégia de investimento e passar 1, 2, 3 anos sem fazer mudanças drásticas. E as pessoas que são mais bem-sucedidas no mercado de investimentos são as pessoas que encaram dessa forma. A pessoa que fica o tempo todo preocupada porque vai ter recessão, porque não sei o quê, porque aquilo outro, etc., são as pessoas que têm as carteiras que rendem menos na maioria dos casos. Vou pegar o exemplo do Covid. Cara, Covid, você teve ações na bolsa que caíram 80%. Você teve ações que caíram 40%, que caíram 20%. O fato é que as pessoas que se desesperaram e tomaram decisões emotivas por conta daquilo, muito provavelmente se deram mal. Enquanto as pessoas que simplesmente sentaram em cima das mãos, como a gente brinca no mercado financeiro, não fizeram nada, se deram bem. O mercado foi, caiu, voltou e voltou a andar tudo normalmente. Então, eu gostaria de tirar o foco da situação de curto prazo econômico e a gente passar a entender, principalmente o brasileiro, que ele vive num país que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita empresa para crescer, tem muita tecnologia para se desenvolver, tem muita estrada para ser construída, tem muito porto para ser desenvolvido, tem muito aeroporto para ser desenvolvido. A gente tem tanta coisa que precisa melhorar. Eu posso fazer um contraponto com o Japão. Quem já foi no Japão sabe, o cara olha para um lado, olha para o outro. O que é que falta fazer nesse país? Muitas vezes você não acha, porque lá já está tudo construído. Então o Brasil ele é um país de inúmeras oportunidades. E, consequentemente, se você mantiver uma rentabilidade, uma carteira com um planejamento de longo prazo bem montada, que principalmente vai proteger o teu dinheiro contra um principal problema que a gente tem na economia, que é a inflação, ou seja, ter uma boa carteira com ativos ali que vão defender contra a inflação, tem empresas em setores que tendem a se desenvolver, você vai ser bem sucedido no longo prazo. E parar de se preocupar com a próxima recessão. A recessão ou o problema, ele tem que ser encarado como oportunidade. Então, poxa, eu tenho ali uma carteira de ação, as pessoas que mais se deram bem na pandemia, as que menos se deram bem, vou começar a falar do quem se deu mal. Foram as pessoas que se desesperaram e venderam. Aí aquele cara realizou o prejuízo e ele não teve mais coragem de voltar. Quando ele tem coragem de voltar, o negócio já está na máxima, ele não tem mais um upside que ele tinha. Em segundo lugar, tem as pessoas que não fizeram nada. Em terceiro lugar, tem as pessoas que realmente entendem que aquilo é uma oportunidade, pegaram, tiraram dinheiro da renda fixa, compraram mais ação e se deram bem. Então, eu acho que as crises e etc., elas vêm para trazer oportunidades, mas na grande maioria dos casos, a receita do sucesso é você ter uma estratégia de longo prazo bem montada e você não tomar decisões emotivas, como foi o que falou. Legal. Henrique, vamos caminhar aqui para o bate-papo final com o Felipe. Eu queria ficar umas 3 horas aí falando sobre investimento. Queria fazer uma pegadinha aqui, que ele dissesse aqui pelo menos uma ação queridinha aí do momento, mas eu já percebi que ele não vai dizer. Tô brincando.
Mas o papo tá bom, acho que foi bem legal, a gente conseguiu explorar bem aí a questão do formação da Aplix, do como ela trabalha, né, os aspectos da gestão, da cultura. Acho que a gente conseguiu explorar bem. A pergunta que eu tenho para te fazer é se, antes do bate-bola final, a gente caminha aqui para o encerramento, é se faltou te perguntar algo que você julgue ser interessante colocar aqui no debate, se você sentiu falta. Não, eu acho que vocês conseguiram explorar muito bem todo o assunto. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite. Eu acho que a gente precisa mais disso, sabe? Eu parabenizo a iniciativa de vocês, porque até o nome do podcast de vocês, ele já, né, deixa bem claro quem é o público-alvo, e esse público ele precisa de mais informação, e vocês estão aqui cumprindo um papel social, né, de levar informação para as pessoas. Eu acho isso bem legal. A gente tem o nosso podcast também, que é o AplixCast. Quem tiver interesse em entender mais da história da Aplix, nossa primeira temporada, digamos assim, ela foi conversando com os principais sócios da empresa, para as pessoas entenderem. Então ele é muito voltado para as pessoas entenderem o nosso funcionamento. Tá lá, tá no Spotify também. E mais uma vez, obrigado bastante, e estou disponível. Se quiser outras 3 horas de conversa aí, eu topo o convite. Legal, show de bola. Vamos pro bate-bola final? Filipão, cara, indica pra gente aí um livro. Responsabilidade Extrema. Pronto. Jocko Willink. Esse livro, ele... Até tiveram algum... Assim, eu acho legal essa pergunta, porque, mais uma vez, volto para nossa cultura. Eu acho que a gente tem na Aplix um book club. E desde que a gente implementou o book club, foi mais uma coisa que mudou a forma como a gente encara toda a situação cultural e etc. E hoje, muitas das iniciativas que a gente tem dentro da empresa são de aprendizados que a gente trouxe de livros que foram lidos no book club. Hoje, nossas salas de reunião são nomeadas com autores ou livros, né, que trouxeram grandes aprendizados para a gente. Eu acho que o livro Começa pelo Porquê, do Simon Sinek, também eu acho que todo mundo deveria ler. Foi ele que me fez tomar a decisão de focar em virar a Aplix 100% modelo FI fixo, 100% modelo FI basic, porque eu acho que você tem que defender uma bandeira, você que está em cima do muro, que pode ser de um jeito ou do outro, eu acho que você não transmite uma mensagem legal. Então, eu acho que são duas alternativas interessantes aí. Fora da Aplix, o que é que o Felipe gosta de fazer? Cara, aí eu sou DJ Hobby, como já mencionei. DJ Hobby. Sexta-feira eu tava tocando no bar de um amigo, mas assim, eu brinquei no começo do bate-papo com vocês que eu nunca sonhei em trabalhar no mercado financeiro. E hoje, para mim, isso é minha vida, é o que eu vou fazer pro resto da vida. Mas principalmente pelo lado empreendedor. A única coisa que eu sonhei em ser era DJ profissional. Ainda bem que não deu certo. Mas tem um grupo de amigos, a gente se junta um na casa dos outros para tocar. E quando eu junto isso com cozinhar, que é outra paixão que eu tenho, legal, aí tem fila para as pessoas quererem ser convidadas. Aí, a gente pode, eu imagino uma música boa, comida boa, companhia boa. Aí eu faço uma comida tailandesa que as pessoas fazem fila para comer. Mas não é é o quê? Qual é a... Diz aí uma... Geralmente é com curry. Curry é bem carregado. Bem apimentado. Eu fui pra lua de mel na Tailândia, eu e minha esposa. Quase que eu obriguei ela a fazer um curso de culinária comigo, e foi bem legal. E aí, você vai pra lua de mel, aí leva a esposa pra fazer um curso de culinária, porque o cara gosta mesmo, né? Então, escolheu o período certo. Na lua de mel tá tudo bem. Pois aí não tem como foi reclamar, menos arriscado, né? Foi menos arriscado essa... Pô, cara, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conversar contigo, Felipe. Caso você queira aí deixar uma última mensagem também, fica à vontade. Eu acho que, assim, todo o bate-papo com vocês foi uma grande mensagem da forma como a gente pensa. E eu acho que a principal mensagem é as pessoas realmente elegerem uma pessoa de confiança, uma empresa de confiança, para que possa ajudar elas a tomar melhores decisões. Elas não devem buscar o mercado financeiro como a solução dos problemas financeiros. Provavelmente não vai dar certo. Historicamente, isso não dá certo. Então, eu acho que é encarar a carteira de investimentos que você tem de uma forma global.
esse negócio de você ficar comparando a rentabilidade do Itaú com a do Banco do Brasil, com a da XP, etc., essa fórmula não é uma fórmula de sucesso. Você precisa entender que tu não tem o dinheiro do Banco do Brasil e o dinheiro do Itaú e o dinheiro da XP. Tudo junto é o teu dinheiro. E essas estratégias de cada instituição financeira, elas precisam ser complementares. Elas não podem ser uma competição. Se elas forem uma competição, provavelmente existe sobreposição de investimento. Você está mal alocado, ao invés de você estar ali com a estratégia global complementada. Eu estou à disposição. Se vocês quiserem seguir minhas redes sociais, o Instagram é Felipe Ronce Araújo, o Instagram da Aplix é Aplix Capital, e quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode entrar lá, seguir e mandar, que a gente responde na hora. Obrigado. Perfeito, Felipe. E, já vai ter um segundo episódio, porque o Gustavo, ele me prometeu, quando estivesse em Fortaleza, a gente ia gravar um com ele também. Boa. Primeiro vai o Felipe. Se estiver em Fortaleza, ele tá aqui, tá registrado, viu? Gustavo vai Gustavo, ter que vir. ele tem que vir aqui junto com você. A gente tem que contar a história dele, a visão dele da Aplix de estagiário, a gente vai confrontar. A diretor de operações, a sócio, que está abrindo, não, né? Que se mudou para São Paulo para encabeçar vai trazer essa experiência para a gente. Então, Felipe, mais uma vez também queria te agradecer, para a gente encerrar. Foi ótimo o nosso bate-papo, gerou muito conteúdo aqui para todo mundo e até a próxima. Aos nossos espectadores, obrigado por nos acompanhar. Espero que a gente possa ter agregado aí no seu dia a dia com esse rico bate-papo aqui entre nós três. Obrigado a todos e até logo. Valeu, Felipe. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Abraço. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau.